Esse vídeo é um tutorial que te ensina a consultar a hemeroteca digital. Mais de 8.000 jornais e periódicos compõem esse acervo da biblioteca. Para isso, a gente precisa acessar o site da Biblioteca Nacional Digital e na página inicial, clicar no link Hemeroteca Digital. Há 3 formas de se consultar o acervo da hemeroteca. Como disse, são mais de 8.000 periódicos, com inúmeros exemplares, e essa pesquisa ela pode ser feita de 3 formas, além de combinações. A primeira que eu vou exemplificar é o local. Então, vamos clicar aqui em local. Aqui, a gente pode escolher em qual estado ou cidade os jornais e os periódicos circularam. Então, a gente pode pesquisar, por exemplo, periódicos do Acre, Alagoas, Amazonas, Coimbra, em Portugal, Georgetown, Nova York. Vamos pesquisar Nova York. Vale ressaltar que são jornais brasileiros publicados nesses países. No caso, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Então, em Nova York, nos Estados Unidos, o acervo tem periódicos dessas três décadas, 1870, 1880, 1940. E aqui eu posso pesquisar, por exemplo, algum fato, algum personagem. Vamos pesquisar aqui André Rebouças. André Rebouças passou por Nova York, né? Vamos ver se existe algo sobre ele. Pronto. Foram encontradas 3 ocorrências, na verdade 9 ocorrências em 3 acervos. Aqui estão os 3 periódicos. Todas as 9 ocorrências são de apenas um periódico, O Novo Mundo. E aí, quando você clica no periódico, ele abre aqui as 9 ocorrências. Essa página significa que é o ano de 1872, a edição 19 do Novo Mundo, página 11. Esse jornal tem 16 páginas. O nome de André Rebouças surgiu na página 11. Vamos ampliar para saber se realmente a gente fala do André Rebouças abolicionista. Pois sim, novas estradas de ferro. Olha aqui. André Rebouças, o bem-sucedido engenheiro. Também daí, porque está falando do Brasil. Existem outras 9 ocorrências, a gente pode pesquisar, olha. O senhor André Rebouças, que inquestionavelmente marcha na vanguarda da engenharia brasileira. Então, é um jornal que fala sobre todas as atividades de engenheiro de André Rebouças. O que aparece, que parece. Pois bem, essa é uma forma de pesquisa, né? Uma outra forma é a gente pesquisar o período. Eu quero pesquisar aqui Luiz Gama. Então, bem, eu vou escolher os últimos anos de vida de Gama. Ele faleceu em 1882. Quero pesquisar em São Paulo, que é a cidade, né, o estado aqui é por estado, que Luiz Gama residiu. E aí eu vou digitar Luiz Gama. Assim como eu fiz em Rebouças, como se trata de um nome e sobrenome ou de uma frase, né, mais de uma palavra, é importante que você coloque entre aspas. Senão ele pode procurar a palavra Luiz e a palavra Gama no mesmo jornal e aí vão encontrar muitas ocorrências. Pois bem, se eu pesquiso apenas Luiz Gama, eu encontrei 376 ocorrências em 69 acervos somente no estado de São Paulo
e somente no período de 1880 e 1889. Então vamos ver aqui, órgão do Centro Abolicionista de São Paulo. Vamos clicar nesse jornal. E vamos lá. O que a gente pode encontrar aqui? Ocorrência número 1, ocorrência número 2, deixa eu aumentar para ver o que fala aqui do Luiz Gama e para entender se o Luiz Gama é o Luiz Gama abolicionista. Sim. Aqui tem uma frase famosa de Gama, né? Perante o direito é injustificável o crime de homicídio perpetrado pelo escravo na pessoa do senhor. Essa frase famosa de Gama. Mas vamos supor que eu queira pesquisar, na verdade, o velório do Gama, né? Então, eu posso olhar aqui dentro de São Paulo, todas essas ocorrências, o Jornal da Tarde e o Correio Paulistano são os jornais que têm mais ocorrência, e dentro dessa década tiveram muitas publicações de Gama em jornais oferecendo seu serviço, né, de abolicionista. Claro que ele morre em 82, então são só esses primeiros anos 80, 81, mas eu gostaria de encontrar algum dado sobre a morte dele, então eu posso colocar aqui caixão. Na verdade, sobre o velório, né? Luiz Gama teve o maior velório, maior em número de público, de pessoas que foram prestar homenagem a ele, no século XIX, na cidade de São Paulo. Foi um evento muito comovente. É isso que eu estou querendo encontrar. Pois bem, eu tenho aqui, perceba que quando eu coloco caixão, reduz bastante o número de ocorrências, cai para 9. Sendo pesquisado ainda em 69 acervos do estado de São Paulo. Vamos olhar aqui no Correio Paulistano. Vamos ver essa primeira ocorrência. Bem, aqui dá para perceber que esse jornal é de 1880, ou seja, Gama ainda estava vivo. E aí, se eu pesquiso apenas o nome com a palavra, eu tenho essa palavra caixão em um outro artigo do jornal. Não se trata do velório do Gama. Portanto, a gente pode fazer a seguinte pesquisa aqui dentro do jornal, né? Dentro do Correio Paulistano. Eu posso pesquisar por edições ou eu posso pesquisar por data. Vamos primeiro por data, e a gente clica aqui naquele calendário. Eu sei que Gama morreu em 1882. Geralmente você consegue clicando aqui descer, mas nesse caso não está funcionando, então eu vou descer manualmente 1882 para encontrar as edições do ano do falecimento de Dr. Gama. Pois bem, ele morreu em agosto, 25 de agosto, então eu vou procurar aqui mais ou menos na metade do ano, um pouco mais. A edição 7.679 é de 13 de junho, então eu posso descer bastante. Cheguei quase perto. 7.748 é de 21 de agosto. Vamos olhar aqui. 25 de agosto. Claro que o falecimento de Gama só vai ser noticiado no dia seguinte, né? Opa, abri errado. É aqui. 26 de agosto. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Em vez da gente ficar olhando aqui, lendo o jornal todinho, a gente pode fazer uma outra coisa. A gente sabe, então, que a edição é próxima, 7.745, certo? Então, eu volto aqui no Correio Paulistano e, em vez de eu procurar por data, eu vou procurar por edição. Então, aqui, olha, o ano 1882, que é o ano de falecimento, e aí era 7.700, algo assim, né? Pois bem, eu não encontro, aliás, eu encontro, apenas 2 menções. Se você perceber, o que está em amarelo são as edições e em verde é a quantidade de vezes que essa frase, essa sentença, Luiz Gama sendo uma única
palavra, entre aspas, né, e caixão, uma segunda somado, né? Então, eu quero procurar Luiz Gama e a palavra caixão no mesmo jornal, ela aparece na edição 7753, 7754. Vamos ver a 7753. A edição 7.753 é de 1882, no dia 26 de agosto, um dia após o falecimento de Luiz Gama. Pessoas que acompanharam o prestígio fúnebre a pé, desde a residência da família, a Rua do Brás, até o cemitério municipal, notando-se entre elas diversos representantes de associações, lojas maçônicas, centros abolicionistas e por aí vai. E aqui vai contando o que foi essa comoção. No longo percurso do Brás ao cemitério, sempre o ataúde carregado à mão pelas pessoas que acompanhavam o enterro, as quais procuravam, por essa forma, ronder um derradeiro preito à memória do finado, que contava na capital avultado número de amigos e admiradores. Aí ele vai contando, né, todo o momento do funeral, e ele cita: os jornais da corte ontem recebidos trazem a notícia da morte popular, do popular cidadão. Gazeta da Tarde tarja de preto a sua página de honra. Então, eu lendo isso, me interessei. Falei, poxa, eu quero ver a Gazeta da Tarde, essa edição da Gazeta da Tarde. Então, ele fala: os jornais da corte ontem recebidos trazem a notícia da morte popular. Então, a gente vai procurar Gazeta da Tarde no dia 25 ou 26 de agosto. É uma última forma. Claro que existem várias formas combinadas, né? Mas uma das três possibilidades aqui que a hemeroteca me dá como central, né? E depois você pode fazer as combinações como estamos fazendo, é por periódico. Então, a gente vem aqui, periódico, né? Eu quero procurar o Gazeta da Tarde do Rio de Janeiro. E aí eu vou procurar a palavra Luiz Gama no período de 1880. Aqui ele vai fazer uma pesquisa somente no jornal Gazeta da Tarde. Eu sei que não é 1880, é 82, então eu já venho aqui, ó. E pronto, no Gazeta da Tarde de 82 a gente tem algumas ocorrências. Vamos nessa 101, porque isso aqui me parece o início do ano, né? Vamos ver aqui. 5 de maio, ou seja, não é sobre o falecimento de Gama. Aqui a gente tem a página da Gazeta da Tarde do dia do falecimento do Gama. Foi uma edição extraordinária, olha, uma segunda edição. E aqui tem um texto muito bonito sobre ele. Eu vou pular para uma próxima forma de pesquisa, que eu acho que é bastante interessante, das palavras combinadas. Então, você pode escolher qualquer tipo de pesquisa, se é por local. Vamos por local. Quero pesquisar no Rio de Janeiro, quero pesquisar a Revolta da Chibata. Então, para mim é interessante pesquisar o período, né? 1910, que ocorreu a Reforma da Chibata. Eu vou pesquisar João Cândido. Quando eu pesquiso João Cândido, acredito eu que o jornal vai trazer centenas de ocorrências de inúmeros Joões Cândidos, porque são vários, é um nome bastante comum, tanto que ele está até demorando bastante, olha. E ele está pesquisando, viu? 102.489 ocorrências. O Jornal do Comércio só tem 16.000, quase 700. Portanto, eu preciso fornecer mais dados, né? Porque se eu clico aqui em qualquer uma, vou clicar para vocês verem, a gente tem um primeiro João Cândido. Que pode ser qualquer João Cândido, não necessariamente o almirante negro, o marinheiro. Viu? João del Rei. E aqui
ele, além de tudo, ainda está separando, né? Ele não tá, porque eu não botei... Ah, Mariana, você também não facilitou. Botei errado, e até bom, gente. Eu não botei as aspas, eu botei uma apóstrofe sem querer. Então tá, quando eu pesquiso com as aspas, com certeza agora vai ter uma ocorrência menor, mas ainda assim, ó, 1000 ocorrências. Então vou fornecer mais dados. Vou colocar Chibata. Então estou pesquisando João Cândido, o líder da revolta da Chibata, no estado do Rio de Janeiro, entre 1910 e 19. Já caiu bastante, ó. Tenho já 19 ocorrências no Correio da Manhã. Eu posso também restringir ainda mais. Eu posso colocar preso. Então, como é que ele vai realizar essa pesquisa? Ele vai pesquisar João Cândido junto, só vai encontrar ocorrências que tenha João Cândido junto, Chibata separado, preso separado. Não precisa estar nem na mesma frase, mas talvez na mesma página, pode estar na mesma matéria, mas obrigatoriamente são dados numa mesma página do jornal. Bem, eu tenho 9 ocorrências, então vamos olhar uma a uma para ver se a gente encontra. Vamos olhar essa primeira aqui. Uma aqui, Chibata, abaixo a Chibata, João Cândido. Percebam que não tá, que tá na mesma página, onde você vê que não precisa estar na mesma sentença. Isso que é muito interessante. Pelo correio recebemos a seguinte carta: Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1910. Taranã, taranã. Chibata e o bolo, um dos últimos navios chegados. Tarará. Ele narra, é a carta que João Cândido escreveu sobre, pedindo o abaixo a Chibata, as algemas e a palmatória, um marinheiro. Aqui embaixo, nós temos uma informação. Ó, podemos afirmar categoricamente que não há nenhum oficial de marinha dirigindo o movimento revoltoso da esquadra. O plano foi todo delineado pelos marinheiros João Cândido e seus companheiros. Então, aqui é um bom exemplo de como a gente pode fazer uma pesquisa combinada. Eu espero poder ter ajudado, inclusive com os próprios erros e as dificuldades de encontrar. Às vezes acontece isso. Às vezes é preciso colocar mais elementos ou fazer uma pesquisa em outras fontes para entender quais eram os jornais, quem eram os donos dos jornais, qual a diretriz daquele jornal, né? Então, nós tivemos uma série de jornais e periódicos abolicionistas, feitos por pessoas pretas, como Ferreira de Menezes, o Gazeta da Tarde, que depois foi assumido por José do Patrocínio, Homem de Cor, em diversas regiões do Brasil. Então, o site da Biblioteca Nacional, principalmente esse acervo da hemeroteca, ajuda a gente a entender muitos fatos históricos que não estão nos livros didáticos e tratam-se de documentos oficiais da época. Eu espero poder ter contribuído de alguma forma.